Abril começou com cara de fôlego, com menores preocupações sobre o setor bancário no mundo e a apresentação da proposta para a nova regra fiscal aqui no Brasil. Mas o mês acabou terminando marcado pela retomada da cautela entre investidores. Mas por quê? Calma, a gente vai te contar tudo por aqui. E mais importante, como ficam os seus investimentos nesse cenário. O Onde Investir de maio está começando agora, trazendo toda a nossa previsão do tempo para os seus investimentos. Começando pelo que rolou no mês que passou. Embora os mercados tenham ficado praticamente de ladinho no mês, o vai e vem do apetite ao risco foi marca também desse abril. Lá fora, as preocupações iniciais de que uma crise bancária se espalhasse mundo afora acabaram dando lugar para uma segunda derivada, por assim dizer, desse problema. Uma crise sistêmica de crédito, que afetaria empresas, famílias e o mercado como um todo, em um ciclo de escassez de crédito na economia. Essas preocupações acabaram se unindo aos receios de que uma recessão se aproxima da maior economia do mundo, que ganhou força com o resultado do PIB mais fraco do que o esperado do primeiro trimestre lá nos Estados Unidos, e de mais uma elevação de juros por parte do Banco Central americano. Os juros lá chegaram a 5,25%. Esse é o maior patamar desde o meio de 2007. Mas como nem tudo são nuvens, o crescimento chinês trouxe alguns raios de sol para o clima de abril, superando as expectativas nesse primeiro trimestre do ano. Com a inflação baixa e espaço para estímulos, a reabertura do gigante asiático deve seguir beneficiando o Brasil, mantendo os preços de commodities historicamente elevados, apesar da queda recente. Enquanto isso, no Brasil, o foco seguiu no cenário político e no risco fiscal. O destaque do mês foi a entrega da proposta de nova regra fiscal para o Congresso. Depois do detalhamento, a gente ainda vê a necessidade de maiores receitas para fechar as contas como principal desafio. Dito isso, a formalização de uma proposta ajudou a reduzir aquela percepção de risco fiscal, contribuindo para abrir espaço para que o Banco Central comece a cortar os juros na segunda metade desse ano. Bom, agora que você já se inteirou de tudo de mais importante que está rolando no cenário doméstico e global, vamos para a nossa alocação sugerida para o mês. Ou seja, como a gente indica que você distribua os seus investimentos na sua carteira. Apesar dos números positivos, especialmente nas bolsas no fim de abril, a gente ainda recomenda cautela para os investidores. Por isso, não mudamos a nossa recomendação de ativos de boa qualidade e defensivos para sua carteira de investimento. Além de, claro, como sempre, muita diversificação. Isso fica claro na nossa alocação recomendada para cada política de investimento, como você pode ver na tabela aí na sua tela. Lembrando que nessa tabela a gente indica o percentual de cada classe de ativo, como total de uma carteira diversificada de investimentos para cada política de investimento. Mas qual que é a sua política de investimento? Isso vai depender do seu perfil de investidor, conservador, moderado ou arrojado, além do seu horizonte de investimentos. Lembrando que você pode ter vários objetivos de uma vez só, não tem problema. Agora então, vamos para a cereja do nosso bolo climático, a previsão do tempo. Começando pela renda fixa local, aquela que tem títulos públicos, crédito privado, títulos bancários, como CDBs e as LCAs, o tempo para essa classe segue ensolarado. Afinal, o nosso Banco Central seguiu mantendo a taxa Selic em 13,75% ao ano na última reunião, já no começo desse mês de maio. É verdade que a gente vê certas nuvens aparecendo nas redondezas. Com as turbulências bancárias retomando certa força no mundo e incerteza fiscal ainda presente no Brasil, por mais que menor depois da apresentação da nova regra fiscal, a gente ainda vê risco de a renda fixa passar por aqueles chuviscos de altos e baixos que a gente viu recentemente. Porque, como a gente sabe, a renda fixa também varia. Mas com os juros por aqui bem altos, mesmo considerando uma possível queda na taxa Selic na segunda metade desse ano, os retornos esperados para o investidor nessa classe continuam bastante atrativamente ensolarados. Lembrando que títulos de inflação, os famosos IPCA+, vão proteger o seu dinheiro contra a alta de preços, enquanto os pós-fixados vão seguir a rentabilidade da taxa Selic. Aí a gente tem os pré-fixados, que acabam ganhando destaque conforme cresce a expectativa da queda de juros. Tá na hora de ter mais na carteira? Sim, mas com bastante cautela. Adivinha por quê? Porque ainda temos muitos riscos no cenário global e doméstico. Por isso, vai com calma e separa o protetor solar.
Coordena o prazo de investimento do título com o seu objetivo. Assim, você evita aquela queimadura desnecessária. Agora vamos para a Bolsa Brasileira. Na bolsa aqui no Brasil, o clima desse mês deu uma melhorada comparado com o mês passado. Isso porque abril trouxe bons ventos para a renda variável, especialmente vindos do além-mar. A apresentação da nova proposta fiscal reduziu um pouco da percepção de risco fiscal, como eu falei, e ela ajudou a atrair fluxo de investimentos estrangeiros para a nossa bolsa. Esses investidores também foram atraídos pela busca por países emergentes que se beneficiem da abertura chinesa e onde os ativos estejam baratinhos. Alô, Ibovespa! Mas calma, algumas nuvens ainda indicam cautela para esse tipo de investimento. Com o governo buscando alternativas para aumentar a arrecadação e fechar as contas, como eu falei, alguns setores podem sofrer com maior volatilidade caso eles entrem na mira de aumentos de tributação ou redução de subsídios. Assim, a gente segue recomendando posições defensivas para a Bolsa Brasileira. Empresas que tenham receita dolarizada, como exportadoras de commodities, assim como empresas sólidas e de qualidade a um preço razoável, e empresas boas pagadoras de dividendos são boas pedidas para esse momento. Do outro lado, a gente evita empresas que possuam indicadores de valor altos no mercado. As caras, né? Assim como as empresas alavancadas, muito endividadas, por conta do efeito dos juros ainda altos no custo da dívida dessas empresas no longo prazo. A gente também não indica exposição a empresas com maior exposição política, especialmente as estatais. E agora, para investimentos em bolsa estrangeira, o clima infelizmente segue chuvoso. Nos Estados Unidos, a inflação segue persistente. E os juros no maior nível que eu falei desde 2007. Além disso, as empresas listadas na bolsa ainda estão caras, negociando em múltiplos de valor muito acima da média histórica. Para completar, o cenário de recessão ainda pode levar a uma revisão de lucros, piorando a relação risco-retorno da bolsa. Em bom português, gente, as bolsas americanas ainda podem cair. Mas como nem tudo é temporal, vale lembrar que diversificar os seus investimentos em outras geografias segue essencial para o longo prazo. Por isso, a gente recomenda investimentos em ações internacionais, mesmo que em uma pequena parcela, para todos os nossos perfis de investidores mais arrojados, com diversificação entre países e regiões, além dos Estados Unidos, e geralmente em moeda estrangeira forte. E agora, por último, mas não menos importante, temos ela, a renda fixa global. Ou seja, títulos de governo e empresa emitidos na gringa. Como vemos no Brasil com a Selic e a nossa renda fixa, o processo ainda em curso de alta nos juros do mundo tem aumentado a atratividade e o retorno esperado para essa classe de ativo. Além disso, o investidor pode encontrar muito mais ativos de renda fixa fora do Brasil e estratégias bem diferentes aplicadas por gestores de fundos de investimento, que é por onde a gente recomenda que o investidor faça esse tipo de investimento por conta da complexidade. Mas esse tipo de investimento ainda requer muito cuidado, porque a gente sabe que o mercado de renda fixa, ele varia. E as incertezas sobre o rumo dos juros e o desenrolar da crise bancária no mundo ainda estão altas. Por isso, toda cautela e atenção com esse tipo de ativo é pouca. Mas é claro que por aqui a gente te ajuda. A tabela que aparece agora na sua tela mostra os principais produtos que a gente selecionou, não só para você investir em renda fixa global, mas em todas as outras classes que a gente falou aqui. E a gente indica lá no começo, na tabela de alocação. É isso, gente! Ufa! Nem parece que a gente tá em maio com tanta coisa que já rolou até aqui em 2023. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado nos seus investimentos. E eu tenho mais uma boa notícia. Investir pela Rico é muito fácil. Se você ainda não tem uma conta de investimento com a gente, é só acessar o site rico.com.vc. Você vai ver que o processo, além de simples, também é rápido e, claro, 100% gratuito. É isso, gente. Até a próxima!